Bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa Mãozinhas que Fazem. Há muito tempo, a mulher deixou de se dedicar exclusivamente aos afazeres domésticos para disputar com o homem um lugar na vida corrida do dia a dia. Essa mudança do papel feminino, inegavelmente, teve repercussão no papel masculino. Será que o homem perdeu seu espaço? Será que ele tem buscado um novo lugar na criação dos filhos? Essas e outras questões você acompanhará hoje em nosso especial Dia dos Pais com convidados especiais. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Apresentá-los. Obrigada, André, apoiadora do nosso programa, também aqui com a gente. É um prazer estar aqui, ainda mais com todos esses pais hoje. Reginaldo, tudo bem, Reginaldo? Bom dia, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho aí com o programa. Com certeza. Reinaldo Mota. Muito bom dia, Lília. É um prazer muito grande, Andréia, estar aqui com o Reginaldo, com o Gilson, com o Diego. Uma alegria muito grande participar do seu programa. Muito obrigado pelo convite, viu? Bacana. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre a relação de vocês com filhos, como que funciona, desde quando existe, brevemente, antes da gente começar como é que eu posso falar? Essa mesa redonda com vocês aqui. Vamos lá, Reginaldo, fala um pouquinho. Bom, eu acho que dessa relação com os filhos, eu já fui casado 2 vezes, né? Tenho filho dos 2 casamentos e tenho filho do primeiro casamento que já está com 17 anos. E tenho um filho do segundo casamento que tem 14, né? A minha relação com o segundo casamento é muito boa. Com o filho, eu participo bastante, sempre participei, né? Já do primeiro casamento, eu sempre tive muito problema. Desde o começo, até os dias de hoje ainda, a gente tem problema. Para você ter uma ideia, eu estou bloqueado no WhatsApp, né? Do meu filho. E a relação é bem complicada, porque é uma relação de separação. Até meus colegas aqui, a gente estava conversando por trás aí das câmeras, eles não passaram ainda por uma situação de separação, né? Ainda não. Espero que não passem. Não vou passar. Espero que não passem. Mas o Reginaldo acredita no amor, olha lá, né? Eu acredito no amor, claro. Eu só não acredito tanto na instituição do casamento, né? Mas, enfim, aí tem meus amigos aqui que vão, aí, de repente, dar opinião. Mas quando você está casado, ainda você tem uma relação muito boa, né? Você só percebe... Até eu vi alguma coisa no Facebook do tipo assim, quando você só conhece a mulher, depois você separa, né? Então, eu tive muito problema, e tenho ainda muito problema com o meu primeiro casamento, mas por uma questão financeira. E isso agravou. E também, na época, quando eu casei a segunda vez, eu comecei a enfrentar um problema de ciúmes da segunda esposa, né? Do filho. E aí, quando eu tive o segundo filho, ficou pior, né? Então, a relação com o primeiro sempre foi muito mais complicada. E eu até hoje, 17 anos depois, isso aí acabou agravando até para a relação minha com meu filho, né? Tanto que eu estou bloqueado no WhatsApp aí, um dia ele desbloqueia, sei lá, né? Desbloqueia, claro. É isso aí. Reinaldo. Pois bem, assim, eu tenho uma situação um pouco diferente. Eu fiquei muitos anos casado, sem filho. Aliás, 20 anos. Fui ter filho no dia do meu aniversário de casamento de 20 anos. Estava na maternidade lá com o João Antônio nascendo. Ele está com 9 anos. Então, assim, depois tive mais 2 gêmeos, mais 2 meninos, que hoje um tem 9 e os outros 2 gêmeos têm 5. Então, assim, a minha relação hoje é muito próxima em todos os sentidos, sabe? Eu faço comida para eles, eu até brinco, você vai trabalhar, deixa que eu cuido das crianças. Eu amo fazer isso, cozinho. Só algumas afazeres que eu não tenho condições, lavar roupa, essas coisas. Mas, assim, a comida, saio, brinco, passeio. Condições teria, né? Não, acho que não. Condições teria. Não, mas é um prazer, assim, essa relação, estar próximo. Tinha momentos, quando eu estava disputando as eleições para deputado estadual no passado, por exemplo, ninguém entendia, mas eu saía do meio, sumia. Onde estava o Reinaldo? Estava em casa, ou jantando, ou almoçando, querendo participar, mesmo em momentos assim, tão traumáticos da nossa vida, eu queria estar presente. Então, hoje, eu penso 2 vezes, sabe? Vou deixá-los longe, vou ficar longe, eu prefiro ficar com eles. Assim, minha relação é muito diferente hoje, acho que pelo prazo do tempo que eu fiquei sem filhos, agora com os filhos. 3 meninos, tudo São Paulino, graças a Deus. Bacana. Gilson. Bom dia a todos, bom dia cidade.
Bom dia, Andréia. Bom dia, Lilian. Eu queria agradecer, né, pelo convite e me sinto muito honrado por estar aqui, tá bom? O programa já está muito bem no Ibope aqui. Só perde para o Bom Dia Cidade, das 8 às 9 da manhã. Eu sou bem suspeito para falar em relação sobre esse relacionamento, porque eu sou desde de adolescente, eu gosto disso. Eu tenho referenciais muito bons. Não faz muito tempo não, né? De adolescente. Não, eu sou novinho. Aí, menino. Então eu... Tô com o aparelho na boca ainda, vou te atrapalhar aqui hoje. É verdade. Então eu tô com... eu sou um grande defensor hoje, né? Em relação à família, a filhos. Tanto que eu escrevi um livro chamado Sim, é Possível Ser Feliz no Casamento. Que bacana, é mesmo? E esse livro, ele é baseado nas escrituras, né, na Bíblia, de uma conduta em relação a isso. Então, eu entendo o seguinte, que o casamento, ou o amor, ou o relacionamento, ele não nasce pronto, ele precisa ser construído. Então, o que você faz? Como uma semente que se torna árvore. Você planta ela, mas você precisa cuidar, você precisa regar, você precisa ter todos os cuidados para que isso venha se fortalecer a cada dia, tanto com raiz, tanto para baixo quanto para cima. Você precisa ter raiz, você precisa ter caule, você precisa ter folha, você precisa ter fruto disso. Então, isso é gradativo. Ninguém vê uma árvore nascendo pronta. Você vê isso gradativamente sendo construído. E como eu sempre parti desse princípio, eu tenho que aprender isso todos os dias. Então, o meu relacionamento, por exemplo, conjugal, ele depende muito de mim, exclusivamente. E o meu relacionamento com o meu filho também depende muito de mim. Porque ele vai ser aquilo que eu sou. Ele vai ter ele vai ter o referencial de família a partir daquilo que ele vê. Posso botar, mas se a tua esposa também não regar a relação, Sim, se ela também, quer dizer, depende de você, mas depende dela também, né? Sim. Dos dois. Claro, isso como eu disse, o amor não nasce pronto, você constrói isso juntos, né? Na verdade, eu acredito que, na verdade, o casamento, ele acontece muito antes, né, do que quando o casal oficializa essa aliança. É justamente isso. Então, porque o casal, ele inicia uma vida a dois, com muita expectativa, o que vai ser daqui para frente. Mas o casamento já começa lá de trás, na época de namoro, quando esse casal está se conhecendo, né? E é claro, é uma eterna busca. Eu não sei nem se é utopia falar que felicidade é possível. Eu sou feliz. Eu acredito que felicidade é um estado. Hoje você está feliz, amanhã você está mais feliz, hoje um pouco menos feliz. Mas viver uma felicidade, minha vida é só uma felicidade? Não sei. Não sei. Não, mas assim... É improvável. Ô, Diegão, não, agora a bola está com você, Diego. Vamos lá. Não, eu acho... bom dia a todos, né? Agradecer o convite novamente. Eu acho que o relacionamento a dois, ele é extremamente complicado em todos os aspectos, porque você tem que lidar com o jeito da pessoa, lidar com algumas particularidades que cada pessoa tem a sua e quando encontra uma com a outra e ao longo do tempo elas vão mudando, isso é muito complicado. Mas isso, na relação com o filho, eu acho que é o principal impacto que essa relação marido e mulher tem com o filho. Ela precisa ser independente, apesar de estar unida. Não sei se eu fui muito claro para explicar, mas assim, independente se o casal está bem ou não, a relação com o filho ela tem que ser a melhor possível para que a criança não sofra tanto o impacto de uma relação que às vezes não está tão legal, ou se a relação está ótima, que bom. Mas eu acho que, apesar de ser um casal, eles precisam sempre pensar que o filho tem uma relação à parte da relação homem e mulher. Eu acho que esse é o principal ponto que pelo menos, eu tento priorizar na minha vida. Eu diria também o seguinte, a gente está falando da relação aí, o Reinaldo comentou, o Gilson comentou, mas eu percebo assim que a referência para a criança acaba sendo, principalmente quando é menino, né?
A referência para o menino é muito mais importante do pai, porque eu diria para você o seguinte, por melhor que tenha a relação, foi o que a Lilian comentou, não dá para a gente também generalizar que a responsabilidade de manter o casamento sempre muito unida, assim como o Gilson comentou, acaba sendo muito maior, muito mais do pai, né? Ou melhor, a gente acaba tendo que entender um pouquinho mais, às vezes, do que a mãe. Eu passei por uma relação muito complicada, porque no começo do casamento estava tudo muito bem, né? Claro que, de repente, a gente não teve a paciência que a gente percebe que nos dias de hoje acontece. Agora, eu falando como pai separado, o que eu percebo? Foi o que eu até brinquei no começo. Enquanto você está casado, a relação é muito boa, né? E na hora que você separa, essa relação, ela dependendo dos dois, né? Ela se distorce demais. E isso reflete muito para os filhos. O meu segundo casamento, o Vitor, ele repetiu 2 vezes a 5ª série na época que a gente separou. E ele ia muito bem na escola. Então, logo que a gente se separou, ele teve um conflito interno nele. E por mais que eu tenha mantido um bom relacionamento com a minha segunda esposa, né? Já o meu primeiro filho, depois que eu me distanciei, que eu não tinha tanto contato, eu não tinha vivência dessa de tomar café de manhã, por exemplo, né? Como ele sempre morou com a mãe, logo que ele nasceu, a gente se separou. E eu percebi essa diferença do que o Gilson comentou e que o Reinaldo comentou, de tomar o café todo dia de manhã, acompanhar no almoço, ir para a escola. Isso faz uma grande diferença, não tenha dúvida nenhuma. Porque no segundo filho meu, eu sempre acompanhei, assim como o Reinaldo, por exemplo, né? Eu deixei várias vezes o trabalho para poder ficar com ele em alguns horários importantes. Ia na escola, ia nas reuniões de pais, etc. Muito participativo. Só para não distorcer muito, mas isso que vocês comentaram é importante, mas desde que os dois participem. Porque isso prova disso que o meu segundo relacionamento, meu filho tem uma relação muito boa comigo. O primeiro, por conta da mãe, eu tive uma dificuldade de relacionamento, né? Não sei se eu desvirtuei muito a conversa, mas não, de maneira só complementando o que os 3 comentaram aí, né? Eu até vou aproveitar esse momento que, de certa forma, o Reginaldo levantou, é uma polêmica, porque quem está dentro das escolas e é o orientador, e é o coordenador, e que hoje para atender um pouco o pai, um pouco a mãe, nós percebemos muito isso. Então, essa relação, quem vai à escola e faz esse aporte, essa ponte? Alguns anos atrás, nós conseguimos fazer um único agendamento de um pai só. Hoje, não, nós temos que fazer várias reuniões sobre um. Então, é importante percebermos isso. Vamos falar sobre isso e outras muitas questões depois do nosso break. Voltamos já já, não saia daí. Voltamos. Andréa, volta um pouquinho, por favor, na questão do primeiro bloco, sobre a relação, como que funciona dentro da escola, com sua experiência. Então, Lilian, é importante nós pensarmos uma coisa interessante. Hoje, quem vai à escola para acompanhar essa criança? Seja o pai separado ou o pai que esteja junto, morando. Isso eu queria saber. Eu tenho muita dificuldade de conseguir levar o meu filho na escola, mas eu acompanho as atividades. Tem atividades dele que toda semana ele tem um livrinho que ele leva para casa e tem a atividade da leitura com o pai. Essa atividade é minha. Essa eu me responsabilizo, faço a agenda dele, escrevo na agenda dele. Então, essa atividade da sexta para o final de semana é de minha responsabilidade, mas diversas outras que têm relação com a escola, eu tenho muita dificuldade devido à questão de trabalho mesmo, porque saio muito cedo, chego muito tarde, inclusive... Tá ganhando bem, hein? Tá ganhando bem, Diego, tá ganhando bem. Antes fosse. Antes Ou tá fosse. gastando muito, né? Pode ser também. Não, nenhum nem outro. É que tem que trabalhar muito mesmo. E além da TV, eu tenho outros trabalhos que eu faço em paralelo e por isso tenho uma dificuldade de estar mais tempo com ele. Mas tento compensar essa falta de tempo com qualidade. Bacana. Eu queria falar a respeito disso, mas só concluir Por o favor. raciocínio que foi cortado. Você falou sobre a felicidade, ela é momentos, né, momentânea. Na verdade, assim, o que é felicidade? É essa pergunta que deve ser feita. Por quê?
aonde estiver o teu coração, então estará o teu tesouro. Sim. Se o meu coração estiver em ser um empresário bem-sucedido e trabalhar e ter muito dinheiro, eu não vou ter tempo para mais nada. Sim. Mas se o meu tesouro estiver, se o meu coração estiver na minha família, então ali está o meu tesouro. E toda a minha dedicação vai ali. Então, vendo dessa ótica, você começa a observar que o relacionamento, você lembra da Copa do Mundo, quando jogou o quarteto? Você lembra disso, Reginaldo? Você lembra? Lembro, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Ganhou? Não. Não, sabe por que não ganha? Porque são muitos craques, um deixa a responsabilidade para o outro. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade de 100%, não é 50% para cada. Perfeito. E quando eu assumo minha responsabilidade de 100%, eu tenho certeza que a coisa vai acontecer. E se a minha esposa emprega essa mesma responsabilidade, então nós temos um completo, é um todo. Ou seja, a resposta da pergunta é: eu nunca deixei ele ir ou ela ir ao médico sem que eu fosse junto, nunca houve uma reunião de pais na escola que eu não estivesse, nunca houve, a não ser por uma questão de muito força maior, que ela não pudesse estar ou eu não pudesse estar. Alguma coisa que tivesse acontecido. Mas a minha responsabilidade de estar junto é 100%. Ótimo. Bom, dentro desse assunto também, por exemplo, eu tenho assim, eu brinco assim, eu tenho a honra de pegá-los na escola, de participar da vida acadêmica, mesmo pequenininhos, mas estar presente nas reuniões, quero me inteirar de tudo. Só estudar para a prova que eu deixo para a mãe. Brincadeira. Mas assim, é uma delícia. É aquilo que o Gilson falou. O coração está naquilo. Eu não troco nada por aquele momento. Assim, eu hoje, com a experiência, já passei dos 30, né? Um pouco mais experiente em relação à vida, sobre felicidade. É um eterno ceder. Se você não cede, se a sua esposa não cede, se você não cede, vai ter conflito mesmo. Essa é a relação natural. E a felicidade é uma coisa assim muito construída. Realmente. Claro que 100% todo mundo vai ter um momento que vai, poxa, eu podia estar acontecendo isso, aquilo outro. Mas na medida do possível, você tem que construir, lutar para que você tenha uma harmonia, principalmente na família. Eu também sou professor, dei aula há muitos anos na rede pública. Eu sei que o resultado final, que são as crianças, sofre muito da relação atual da sociedade. Não estou nem entrando na questão de família. Eu defendo a família, mas eu respeito também a mudança, o novo formato, o modelo que tem acontecido naturalmente. Uhum. Tem escola que não tem mais dia dos pais, não tem mais dia das mães. Não é. Existem muitas escolas exatamente pelo novo formato dos casais homoafetivos. E a gente respeita. Eu tenho uma posição formada sobre isso, mas a gente respeita a mudança. Só que o resultado final, Reginaldo, foi como você falou, são os filhos na ponta. Então você vê o resultado final de uma relação, dessa quebra de alguns valores na sociedade, estão lá. E muitos deles, sem apoio do próprio governo, sem apoio do Estado, estão largados, sabe? E aí vão para as drogas, para o crime, chamam atenção, como repetiu 2 anos, querendo chamar a atenção dos pais. Olha, eu estou aqui, eu estou aqui vivo, eu preciso do carinho de vocês. Repetiu 2 vezes a 5ª série. Além de tudo, quer chamar atenção. Então, são valores novos. E uma coisa interessante, Reinaldo, o Vitor, ele sempre teve um acompanhamento, como você mesmo disse, né? Eu sempre fui em todas as reuniões, mesmo depois de separado, eu continuei participando, né? Até mesmo, eu tenho 5 anos de separado da mãe dele, eu continuo participando das reuniões, eu tenho acompanhamento, mas eu acredito que nesse caso específico do Vitor, foi esse choque de separação, porque a relação que eu tinha era a mesma relação que você tinha e que o Gilson tinha. Então, mas como você saiu de casa, que chama atenção. Isso, exatamente isso. E refletiu isso para ele. E aí cabe a gente, né, como pai e até com a mãe, né, que nós não estamos mais juntos, de tentar manter essa relação. Como o Gilson comentou, do foco no amor. O foco no amor existe ainda nele. Obviamente, quando você separa, o teu foco ele acaba dividido também, né? Ou seja, não dá para você dizer assim, você já não tem mais uma relação familiar.
Você já não tem aquela relação de acordar, viver o dia todo e dormir com ele todos os dias, né? Você passa numa situação de separação. E aí você é obrigado a separar, não diminuir o amor, mas você acaba tendo que separar, porque o teu foco acaba não sendo só aquele, né? E nesse novo modelo aí, a sua ex-esposa que está com o seu filho, casou com outro que já tem outros filhos, aí começa a mudar essa cara, na verdade, a sociedade o problema, por exemplo, no caso do Reginaldo, você tem a transferência disso, ele ter te bloqueado no WhatsApp, é a forma dele dizer assim, pai, eu te amo demais, eu queria estar contigo. Porque todo relacionamento, por exemplo, hoje, se de repente você posta alguma coisa, ele te vê, você está com outro filho e tudo mais, eu fico, caramba, eu queria tanto esse abraço do meu pai. Com certeza. Então, esse relacionamento, e ele, como tem 15 anos, 17 anos, poxa, 17 anos. Já é um homem quase, eu né? eu quero ter esse contato com meu pai. Só que esse jovem está sob influência da mãe. Exatamente. Que com certeza... Na verdade, sofreu 17 anos de influência, a verdade é essa. Que é um pouco complicado, porque, e eu vou falar assim, eu lembro que quando eu me separei, em momento nenhum eu fui aliciado até pela minha família para pedir a guarda. E eu sou da concepção seguinte, filho tem que ficar com a mãe. Independente da situação, acho que o único caso que o filho não fica com a mãe numa separação é quando a mãe realmente não tem condição psicológica nenhuma de ficar. Mas eu teria todo o direito de pedir. E eu sabia dos riscos, ainda mais sabendo como aí da personalidade de cada um, existia um risco de influência psicológica na criança. Existe até uma lei que fala sobre isso. Você pode entrar com o pai, pode entrar, ou a mãe que não tem a guarda do filho, ele pode entrar com um processo contra a mãe ou contra o pai que tem a guarda, para realmente, a justiça já entendeu que existe eu não lembro o nome, existe um tipo de um desvio psicológico que a mãe causa na criança. E eu diria para você que nesse caso do João Pedro, que tem 17 anos, eu não estou dizendo que eu fui o pai perfeito, não. Eu tive vários casos de omissão também, mas eu sempre quis estar presente. E ela, até hoje, ela tem uma pressão psicológica em cima dele, coisa que no meu segundo filho não tem, porque o discernimento da mãe dele é bem diferente. Ou seja, é um filho que eu acompanho desde o começo e desde depois que nós nos separamos, eu continuo tendo uma relação muito boa com ele, entendeu? E realmente existe isso e hoje é a guarda compartilhada. Guarda compartilhada. Você entra e os dois vão ter acesso ao filho igualmente. Dentro da família, o papel do pai mudou? Hoje em dia? Eu acredito que não. Eu acredito que o papel do pai não mudou. Guarda compartilhada. Não, eu entendo que da seguinte forma, não que mudou o papel, mudou a realidade da vida corrida de todo mundo. As pessoas estão saindo mais cedo de casa, trabalhando até mais tarde, fazendo mais coisas em outros horários. Então, assim, hoje em dia as pessoas elas têm que... É difícil a gente falar isso porque muita gente tem essa dificuldade. Aprender a dividir melhor o tempo. Acho que esse é um dos problemas. Mas essa vida corrida é que eu acho que mudou um pouco a realidade, não o papel. O papel do pai continua sendo o mesmo, de orientar, de educar, de representar como pai, ter aquela figura para a criança, da criança se espelhar no pai. Quanto a isso, eu acho que o papel não mudou, mudou a realidade. E por mudar a realidade, mudou um pouco a capacidade das pessoas de conseguir cumprir esse papel. Acho que o papel não mudou, continua o mesmo. O que está difícil é cumprir todo esse papel. Eu, pelo menos, eu sou um que eu tenho muita dificuldade de suprir com todas as necessidades de pai com meu filho. Eu tenho percebido nas reuniões que eu vou de escola do Vitor, que eu tenho percebido muito mais pais presentes na reunião. E eu vou falar, eu diria até que assim, eu vou dar um exemplo. E apesar de eu estar separado, vai eu e minha esposa ainda na reunião do Vitor. Dá umas briguinhas lá de vez em quando lá, mas no final o que a gente quer? A gente quer falar sobre o filho. Vou com a minha esposa, ele falou, vocês viram, minha ex-esposa. eu falei esposa. Corrigindo, minha ex-esposa. Então, frisando, Reinaldo Mota não perde uma. Mas na verdade, assim, eu acho que o que você comentou, Diego, eu acho que assim, o que eu acho que a Lília quis dizer, que eu entendi, que mudou na questão da participação. Se a gente pegar nossos pais, a postura do pai era aquele pai que trabalhava e dava comida em casa. A relação dessa nossa idade, eu sou o mais jovem aqui, o restante todos mais velhos, mas o que eu entendo? Que a gente realmente participa, por mais que trabalhe mais, porque a gente não vê, eu pelo menos não venho de uma criação que meu pai olhava a minha agenda, que o pai sabia o dia da reunião,
que o pai se preocupava se você estava de férias ou não. Eu estava de férias, eu soltava pipa na rua. Eu não lembro do meu pai falando, você está de férias. Das mães, né? Era a mãe que cuidava disso. Hoje mudou um pouquinho comparado a esse tempo. É que a minha relação, eu fui criado mais com o meu avô e com a minha avó do que com os meus pais. Já sabia que você foi criado com Então, já sabia disso, viu, neto, né? Não muito. Não, o único neto também não, mas eu tive uma criação muito mais com o meu avô e com a minha avó, então essa relação de olhar a agenda, de ir nas reuniões, tudo, eu sempre tive muito próxima. E assim, a minha relação pai e mãe mesmo foi muito pouco, até porque meu pai faleceu muito cedo, eu não tinha uma relação de todo dia com ele, então era uma história bem diferente assim, em relação a isso. Posso fazer um comentário disso Claro. que ele comentou? O meu pai casou, né? 2 vezes, né? Parece que é histórico, né? Você está no caminho, né? Eu estou no caminho. E ele, nesse segundo casamento dele, eu tenho irmãos gêmeos vai fazer 18 anos, da idade do meu filho. O meu pai vem do interior e tal, do Nordeste, ele nunca acompanhou nada na minha escola. Já os meus 2 irmãos, meu pai está com 64 anos de idade, ele acompanhou tudo. Ou seja, até hoje mais não, né? Mas até os 15, 16 anos ele ia em todas as reuniões e participava e tal. Então eu diria para você o seguinte, teve mudança no papel. Se você pegar os últimos 10 anos no mínimo, o papel do pai em relação aos filhos de hoje mudou. Porque hoje ele é mais participativo, sim. Eu acho que aquele pai que não é participativo, ele passa a ser omisso, né? Ainda mais a necessidade de hoje. Porque hoje a gente tem a droga muito mais fácil, a internet muito mais fácil, a informação muito mais fácil. Que se o pai não tiver participativo, ele vai criar um problema para o filho. A falta de participação dele, mesmo sendo pai... eu sou o pai, eu estou dando dinheiro, eu estou trabalhando, mas se ele não participar, não saber com quem que ele... Eu pego o WhatsApp do meu filho e olho com quem que ele fala. Eu espero ele dormir e falo isso. No próximo bloco, então, vamos resgatar um pouquinho, né, do que era como autoridade, os pais como vistos como autoritários, se isso ficou perdido ou não. Voltamos já, não saia daí. Voltamos a apresentar Mãozinhas que Fazem. E hoje, no nosso programa Especiais de Dia dos Pais, nós temos convidados nada menos do que especiais. Eu gostei desses especiais, estou me sentindo honrado. Sim, são da casa, são todos aqui da TV Cidade. Voltando à perguntinha, né, que eu estava falando antes de acabar o bloco anterior, sobre a autoridade. Há alguns anos atrás, era entendido que o pai ele era a figura dentro de casa mais séria, a autoridade, né, de quem o filho teria que se espelhar no futuro, mais ou menos nesse sentido. Hoje em dia eu vejo que a casa caiu um pouco. Não, eu quero falar sobre esse assunto de autoridade, viu? Cortei você. Não, mas vamos lá. Justamente porque eu sou muito isso. bravo, eu sou muito bravo. Reinaldo Bravo? Mas ser bravo não é ter autoridade. Mas no caso do autoritarismo, sim. Mas aí eu não posso fazer um movimento de, sei lá, me agachar, que já vem os 3 das minhas costas. É uma festa lá em casa, eu vou te contar. E a minha mulher fala assim, você parece um deles, eu tenho 4 filhos. Tô brincando. Claro que a postura de pai... Mas é verdade, isso não é que é brincadeira, isso acontece mesmo comigo. Mas, assim, eu acho que hoje os valores mudaram. Eu lembro que na minha época, os pais arrebentavam os filhos com cinta e arrebentava a cinta. Eu cansei de ver situações dessas de vizinhos e tal. Meu pai sempre foi um homem muito coerente, um homem ponderado. Nunca vivi essa situação na minha vida. E eu trago isso com meus filhos. Eu acho que o lado carinho, amor, a postura acho que é o mais importante, na verdade. Tem uma postura séria de mostrar o caminho correto. Isso é amigo das crianças, acho que é a melhor coisa. É uma delícia tudo isso. Montar no seu pescoço, tudo. Mas ao mesmo tempo tem que ter, claro, você é pai, não é? Você não é irmão, né? É pai. Acho que mudou muitos valores. Foi isso que ele disse e eu acredito nisso. Os valores mudaram. Quando muda os valores e você adiciona a necessidade, então a mulher tem que sair daquele posicionamento para juntos tentarem conquistar algo. Então isso foi com o tempo mudando.
E aí, se você perde o valor principal, por quê? Ninguém se casa para separar. Sim. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer viver dentro de uma casa uma opressão. Ninguém quer ter um relacionamento ruim. Ninguém quer ter filhos com desvio de conduta. A gente sonha, a gente planeja, a gente faz. Em algum momento, eu entendo que se perdeu esse valor, se perdeu esses princípios principais ou iniciais. Não, nós temos essa meta. E de acordo, ser feliz, voltando àquele nosso primeiro bloco, não se consiste em não ter problemas, mas vencê-los juntos. Correto. E dizer assim, nós temos um problema, mas esse problema não vai tirar os nossos valores. E isso não vai mudar quem nós somos, não vai mudar a nossa família. Então, eu acho que, no meu entendimento, a autoridade, ela vem automaticamente com o posicionamento de quem é quem dentro da casa. Né? Então, o pai, ele tem as suas obrigações de pai. Ele não deve deixar para a mãe ser o pai. Gilson, são obrigações diferentes? São atitudes, posturas diferentes? Ou o pai e a mãe fazem um pouco de tudo? Ou isso é para o pai, isso é para a mãe? A mãe é algo extraordinário. Uma mãe é tudo que um filho tem. O filho pode ser criado pelo pai, mas a mãe vai ser o colo. A mãe vai ser o carinho, a mãe vai ser o amor, a mãe vai ser a protetora. Ele tem tudo na mãe. Quando uma mulher, ela gestante, é algo formidável, é divino. E ali toda a segurança do filho está na mãe. Automaticamente é incompreensível até esse relacionamento. No entanto, o homem veio para mostrar os caminhos. É isso que eu falo sobre responsabilidade. Ele vem para dizer assim, olha filho, eu vou te preparar para quando você tiver tal idade, você entender o que é isso. Só que o que o Reinaldo faz, por exemplo, o que eu chego em casa, eu escrevi 36 livros. E um bom tempo do crescimento do Davi, eu me ocupei com isso. Até um determinado momento que eu falei, eu não posso fazer isso. Então eu tenho que sentar com ele no tapete, aquele tapete com estradinha, eu sento, eu brinco, depois a gente vai lá, toca violão, depois a gente vai brincar, a gente brinca em casa de um monte de coisa. Não te cortando e já te cortando, mas a sociedade mudou, e é isso que, por exemplo, nem toda a família, o pai está junto. Não são todas as crianças que têm esse pai no chão. Mas mudou o valor. Mudou o valor. Mudou os valores. Mas não estão juntos mais. Mas muitas vezes não é porque o pai não quer. Em algumas das circunstâncias mas em outras não. Muitas outras não. Esse é o ideal que ele está falando, mas tem muita criança que não tem a presença do pai. Você tem escolha. Você tem escolha. Hoje, nos dias de hoje. Assim, desculpa, assim. Reginaldo. Você tem escolha. Se você quiser ter pouco e continuar sendo feliz e ter o teu tesouro, você consegue. Se você quiser falar assim, eu vou trabalhar das 5 da manhã até as 10 da noite, então é isso que está no teu coração. Você vai fazer. E sempre acreditando que aquilo é o melhor e a sua necessidade. No caso do Reginaldo, só que isso pode custar muito caro no final. Eu acho que depende, sabe, Gilson? Porque o tempo mudou, o custo mudou e a necessidade de disponibilidade mudou. Quando a gente fala que a gente fala da relação do respeito, a gente está falando em relação à postura do pai, se o pai era bravo, não era bravo, etc. Eu não diria que é isso. Hoje, a questão que o Diego comentou é uma situação real em 90% dos casos, na minha opinião. Eu tenho amigos que são casados como vocês, tenho amigos separados, tenho amigos que se separaram recentemente, que estão para se separar, que a grande maioria tem a mesma dificuldade. Eu tenho um amigo meu, que é o Luciano, que ele tenta fazer o possível, levar as crianças na escola de manhã, mas ele raramente consegue. É uma situação a mesma que o Diego. Ele participa, ele é cristão também. Mas eu não estou nem entrando nessa questão, por exemplo, no seu caso, você até gostaria de estar presente, mas você não está. Não dá, muitas vezes não dá. Não é pela separação. Porque realmente não dá, se trabalha das 8 da manhã às 9 da noite. Mas não, é pela separação. Por exemplo, todo dia eu chego em casa, ele também.
Mas você já se coloca na posição de separado. Qual seria a sua condição hoje? Não, então é isso que eu estou te falando. A criança não teria, os meus filhos não teriam o que eles têm. É isso que eu quero dizer. Existem Você tá certo, mas eu tô falando assim, diferentes. a situação mudou. E pior ainda, quando casou, a sua ex-esposa casou de novo e depois separou, casou... Começa a virar um balaio de gato, assim. Aí você fica o terceiro, quarto da escala, sendo que você é o primeiro da escala do teu filho. Então, na verdade, se você puxar, você puxar hoje, o índice de casais separados aumentou muito. Claro. Vou te dar. Muito. Os filhos que nascerem hoje terão 50% dos casais estarão separados em 10 anos. Isso. Só falando do pai autoritário, mas enfim... pode casar hoje. Eu concorde, né? Na verdade, o fato de ser separado... Pessoal, André tem uma pergunta para você. Só para concluir, eu fiquei casado... Você quis... Não, vamos lá, só para concluir. Quando você casou, você tinha o desejo de separar? Assim, eu fui casado uma vez, eu casei por obrigação minha, porque ela ficou grávida. O meu segundo casamento durou 12 anos. Não foram 12 dias, durou 12 anos. Depois de 12 anos que eu me separei. O primeiro casamento realmente foi uma... Eu não vou dizer uma fatalidade, porque eu tenho meu filho que está com saúde, mas foi um desvio. Porque ela ficou grávida. Isso, nessa geração de hoje, acontece muito isso. Por mais que tenha informação de gravidez. O meu segundo casamento durou 12 anos. Ou seja, em nenhum momento eu casei no meu segundo casamento com o intuito de separar. Eu tinha a mesma relação que vocês dois tinham. Eu brincava com meu filho no tapete, eu levava ele na escola, eu jantava com ele, eu almoçava com ele. Eu fazia coisas que o Diego não conseguia fazer, por exemplo. Mesmo trabalhando 8, 9, 10 horas por dia, né? Então, o que você falou, a gente não casa para separar. Só que no decorrer dos anos... a situação vai mudando. A relação com que você faz na sociedade acaba mudando, e aí você tem dificuldades até de manter um bom relacionamento. Eu vou dizer pelo Diego, não me envolvendo na vida dele, mas assim, se ele não tem tempo de ver o filho dele, e a esposa? Só de noite, na hora de dormir. É a mesma relação, não é isso? Exatamente. Então, a questão Exatamente. a sociedade te dificulta, a situação da sociedade, trabalho, necessidade conta, trabalho, necessidade conta, te inviabiliza você ter até uma relação familiar muito próxima. Sim, e isso prejudica muito. Só falando da questão do pai autoritário, eu, como eu disse, eu tive uma criação do meu avô e da minha avó. Então, a relação de respeito era muito diferente. Então, eu não tive essa imagem do pai autoritário. Quando eu já, na minha adolescência, fui morar com a minha mãe, e aí ela com o meu padrasto, eu tinha essa relação do pai autoritário, do meu padrasto com os meus irmãos. Para eles têm na visão do pai exatamente aquele pai que é um ídolo, que mesmo ele sendo esse pai autoritário, bravo, né, desse jeitão. Mas eu acho que tanto o pai autoritário como a forma que eu fui criado pelo meu avô, então acho que as duas funcionam com moderação. Acho que você precisa ter esse contrapeso para que não fique nem o pai muito autoritário, que a criança cresça violenta e estúpida, chucra, nem o general, nem aquele pai que é muito bonzinho, que a criança não vai tratar ele com o respeito que ele merece. Ok, André, uma pergunta rapidinho de misturar o tempo. É que eu estou pensando nessa relação, e é importante para nós, mulheres, também, estarmos hoje aqui com esses homens que são pais, independentes de separados, casados pela terceira vez, com os meus filhos, com os seus, com os nossos. Eu acho que nós temos que ter uma visão, nós mulheres, abrirmos a nossa cabeça, a nossa imagem para o que eles têm a dizer. Porque, às vezes, meninos, é muito complicado, porque a mulher critica muito o papel do homem, em excesso, porque ele nunca está presente, porque ele não é mais o provedor, porque ele não paga mais tudo o que deveria, e ele tenta suprir só dando os bens materiais para o filho, para suprir essa afetividade. Então, eu acho que este momento está sendo gostoso, importante e rico na troca, exatamente por isso. Hoje eu pergunto, ser provedor em casa, seja o avô, a avó, materna, paterno, seja quem for, isso muda alguma coisa para o homem em casa, inclusive porque muitos estão desempregados hoje? 15 segundos para cada. Eu acredito que não. Na verdade, eu acho que a divisão hoje está por igual. Eu acho que, como ela falou, tem pai que está desempregado. Eu já fiquei desempregado. E
A minha esposa, na época, supriu as necessidades. Tem uma questão da sociedade que o homem desempregado na família é o homem quem dá. Isso as pessoas fazem esse julgamento, né? Ah, o homem tem que estar sempre trabalhando. Ele não pode... Eu tenho um amigo que é dono de casa. Bacana. Eu também, inclusive o Plínio. Um grande abraço para o Plínio, para você que está assistindo a gente agora. Ele é o dono de casa, a mulher trabalha, ele cuida das suas filhas. E no Dia dos Pais hoje, quero desejar felizes dias para nós, que Deus possa estar te abençoando, te dando força para carregar esse grande piano, essa grande responsabilidade de sermos pais. Prazer estar aqui no seu programa, Lilian. Obrigado, de coração. Obrigada. Só voltar rapidinho. Fecha, então, com uma mensagem para os pais. Olha, feliz Dia dos Pais, os casados e separados. Eu acho que no Dia dos Pais você tem que estar com teu filho, independente da situação. Eu mesmo, meu filho tendo meu bloqueado, eu vou tentar falar com ele, né? Vai dar certo. Vou aproveitar o gancho dele e dizer o seguinte: existe ex-esposa, talvez ex-amigo, mas não existe ex-filho e ex-pai. Honre o teu pai, porque de qualquer maneira ele vai ser o seu pai todos os dias da sua vida. Honre o seu filho da mesma forma que ele será o filho que dependerá de você todos os dias da vida. Talvez com cabelinho branco, com os bons conselhos. A gente queria falar muito mais coisa aqui, mas o que dá para a gente finalizar é: feliz Dia dos Pais, comemore muito, porque hoje é um dia especial. Se ele não está pertinho de você, liga para ele, manda uma mensagem, faça algo, mude a situação. Beijo no coração, Deus abençoe. Obrigada. Também respondendo a pergunta, acho que os pais não mudou muito essa relação, respondendo a pergunta. E quanto à mensagem para o Dia dos Pais, eu falo para todo mundo que ame muito seus pais, seu avô, se você tem o avô, seus dois avós aí, enfim, e faça sempre para você que é pai, tente sempre passar uma boa mensagem para o seu filho, que eu acho que é isso que constrói nele a visão, que você é o espelho do futuro dele. Então, acho que é isso. Meninos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Reginaldo, Reinaldo, Gilson, Diego, Andréa também aqui com a gente hoje, apoiadora do programa. Para o meu pai também um grande beijo. Amo demais. Nossa, complicado. E na semana que vem, voltamos no mesmo horário, 11h30 da manhã, com mais um programa Mãozinhas que Fazem. Fecha aqui a imagem neles, então, olha. Vamos bater palmas, Andréia? Olha, feliz Dia dos Pais.